Graça e paz, amados. Tudo bem com vocês? Vamos para mais um momento de meditação na palavra do Senhor, amém? E para a nossa meditação eu quero trazer alguns versículos que estão no capítulo 15 de 1 Coríntios, da carta de Paulo aos Coríntios, que diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o que vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que principalmente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Amados, o povo de Coríntios teve a oportunidade e o privilégio de receber o Evangelho, de receber as boas novas do reino por meio de Paulo. E Paulo traz aqui um despertamento na memória deles do que havia sido pregado naquele lugar, naquela cidade de Coríntios. E toda a base para a nossa fé, da nossa vida cristã, da nossa vida em Cristo, está no versículo 4 deste capítulo. Toda a base. Quando Paulo fala aqui, que versículo 3 e versículo 4, que ele fala que Cristo morreu pelos nossos pecados e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, assim como diz as Escrituras. A salvação vem pela fé. E eu tenho que ter fé no que Paulo pregou, no que está escrito e foi deixado para nós, como eu estou lendo e trazendo aqui para vocês. Mas Paulo começa assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. Eu não sei se pessoas que pela qual em várias partes do Brasil onde eu tive a oportunidade e o privilégio de estar vão assistir esse vídeo, ouvir este áudio, mas ainda que eu não esteja pessoalmente com vocês, ou não estive pessoalmente com vocês, as minhas mensagens, tanto de vídeo quanto de áudio, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no podcast, quanto lá no Kawaii, no TikTok e alguns outros, tem ido para algumas partes do Brasil, e eu acredito que grande parte do Brasil, tem ido para os Estados Unidos, Canadá, Portugal, Alemanha. Então, de alguma forma, esse evangelho está sendo pregado. No que eu já ministrei pelo Espírito Santo e chegou até vocês e tem feito mudança na vida de vocês, onde vocês também têm pregado o evangelho comigo e vendo essas mensagens que foram bênção na vida de vocês, eu quero usar esse momento aqui de Paulo com os Coríntios. Quero lembrar do evangelho que lhes preguei. E Paulo fala assim: o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Eu espero que onde essas mensagens já chegou, está chegando, vocês estejam firmes. Estamos vivendo tempos difíceis, amado, muito difíceis. Essa pandemia veio num momento assim de peneira na igreja do Senhor, veio de uma forma a nos levar a reconhecer qual é a nossa conduta perante Deus. E hoje muitos estão afastados do caminho do Senhor. E mesmo antes dessa pandemia, muitos se afastaram, se desviaram. Ontem eu fiquei muito triste porque eu fui verificar uma mensagem, né, que tinha sido enviada para mim de um vídeo que eu postei. E essa pessoa hoje está desviada, está praticando a sua fé fora de tudo aquilo que ele aprendeu e viveu. Essa pessoa literalmente ela
se desviou do Evangelho, ela literalmente se afastou do Evangelho de Jesus Cristo e da comunhão com a igreja. Possivelmente tenha comunhão com outras pessoas, mas particularmente comigo não está tendo. É muito triste isso, sabe, amados? Porque o Senhor Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A nossa eternidade com Deus em Cristo é só por meio dele, não tem outra forma. Então precisamos ficar firmes, porque coisas piores virão. Momentos difíceis continuarão vindo, adversidades continuarão vindo, problemas, situações difíceis, tantas situações vão continuar acontecendo. Mas em suma, tudo isso é para se cumprir o que está na Bíblia e se consumar para a vinda de Jesus. E aí, como você está? Você está firme? Paulo falou de lembrar-lhes do evangelho que havia sido pregado e afirmou que eles estavam firmes. Eu não tenho tido contato com você que me ouve, que me vê, e de onde você está. Eu às vezes nem sei muitos de vocês quem são, mas você está firme? Eu espero que sim. Em nome de Jesus. Assim como Paulo afirmou, eu quero afirmar que você também está firme. Mas se você não está, ainda há tempo de mudar a conduta e de buscar uma vida firme com o Senhor. Amém, amados? Ele diz assim: por meio deste evangelho vocês são salvos. Amados, toda a nossa base, toda a nossa estrutura para ser formada e permanecer está na Bíblia, na Sagrada Escritura. Isso não quer dizer que eu não possa ler livros, literaturas cristãs, né? Posso, não sem problema nenhum, mas eles não são a base. E precisamos tomar muito cuidado, porque nem todos eles estão literalmente embasados na Sagrada Escritura. Mas enfim, toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é o nosso alicerce para a salvação. A Bíblia diz, em Filipenses capítulo 2, desenvolver a vossa salvação. Para nós desenvolvermos a nossa salvação, temos que estar estruturados nessa Sagrada Escritura. Toda ela vai nos moldar, nos libertar, nos preparar e nos capacitar a cada dia, a cada instante, a mantermos a nossa salvação, a vivermos a nossa salvação. E é fato que ela começa e ela é a base para a nossa existência eternamente, a fé de que Cristo nasceu, morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou e hoje está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Essa é a base de Gênesis, Apocalipse, de toda a Escritura para a nossa fé e salvação. Mas toda ela, no dia a dia da meditação, é uma prática diária para se viver. E ele diz assim: desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Olha, amados, eu não prego tanto quanto deveria e preciso. Mas quando eu abro a Bíblia, você abre a Bíblia, o próprio Espírito Santo está ministrando, está pregando para a nossa vida. Ele nos dá entendimento, ele nos dá discernimento, ele nos dá compreensão da palavra, ele nos mostra quando ela é rema, quando ela é logos. Ou seja, toda vez que eu abro a Bíblia, ela é uma pregação para a minha vida, ela é o Evangelho sendo pregado para mim. E quando eu vou amadurecendo no Senhor, na minha caminhada com a palavra, eu tenho a capacidade do Senhor de pregar o Evangelho onde outros vão ouvir. Então, se você não tem pessoas que você realmente acompanhe, que prega verdadeiramente o Evangelho, e mesmo que tenha, não tendo mais ainda, mas mesmo que tenha comunhão com a Sagrada Escritura, se volte para a Bíblia, leia a Bíblia em todo o tempo, medita nela o tempo todo, andando, sentado, deitado, não importa, mas medita. Hoje tem tantas formas. Tem a forma de áudio, tem a forma de vídeo, tem a forma
escrita, tem a forma para leitura. Tem várias formas. Você pode, tanto pelo celular, pelo tablet, pelo computador, pela televisão, pelo rádio, gravando. Eu, por exemplo, tenho a Bíblia falada em pendrive que eu deixo na minha caixinha de som. E principalmente quando eu estou na cozinha, eu gosto de estar ali ouvindo, que é é um dos lugares que mais Deus fala comigo. Então, ou seja, a Sagrada Escritura, quando nós nela meditamos, estamos recebendo a mensagem e precisamos ficar firme nela, amados. E ele diz assim: desde que, ou seja, é uma condição que fiquemos firmes. Não importa o que você já passou, o que você já sofreu, o que você está passando, esteja sofrendo, fique firme no Evangelho. Amados, é muito triste quando a gente vê alguém que andou nos caminhos, louvou, adorou o Senhor com a gente, junto com a gente, do lado da gente, se desviar. Eu confesso para você que toda hora que eu penso nessa pessoa, eu fico triste, sabe? Nós temos o livre-arbítrio, Deus não vai interferir nisso. Mas Deus também está triste por essa pessoa ter se posicionado dessa forma. E ele diz assim: caso contrário, vocês têm crido em vão. Amados, a palavra do Senhor não tem meio termo. Não tem. E quando ele fala que, perdão, que nós temos que nos apegar firmemente à palavra, ao Evangelho, é assim que temos que ser. E se nós não nos apegarmos firmemente, o que quer dizer esse se apegar firmemente? É você ler, meditar, ter a revelação do Espírito Santo, porque não adianta ler pelo intelecto. Uma vez que eu pego a Bíblia, eu necessito e sou carente da revelação, do discernimento do Espírito Santo na palavra, para que eu entenda, compreenda, receba para praticar. Então, entenda bem, se apegar firmemente é você ler e viver. Porque ler, entender e não viver, tipo assim, não tem nada a ver, não é bem assim, todo mundo faz. Usar esses termos para garantir e sustentar a vida que você quer viver de pecado, onde você quebra os princípios da palavra do Senhor, isso é em vão, amados. E tem muitos aí vivendo assim. E tem igreja onde líderes pregam que uma vez salvo, salvo para sempre. Então, a partir do momento que a pessoa tem esse entendimento por esse ensinamento errado, diabólico, a pessoa continua vivendo a vida de pecado dela, estando ali, ouvindo, sem viver firmemente, sem pegar firmemente a palavra, mas ensinamentos errados, ensinamentos de Balaão, e achando que está salvo. E as coisas não acontecem dessa forma. Se eu não me apegar firmemente pela palavra, as Sagradas Escrituras, revelada pelo Espírito Santo, na minha conduta de obedecer, praticando, não há salvação, amados. Não há nada que vai ser construído no mundo espiritual, perante Deus, no reino de Deus, em meu favor, e nem me garantir, e nem sustentar minha salvação. E ele então diz assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos seus pecados. E viver a vida de pecado, sendo que Cristo morreu, e essa vida de pecado onde você escolhe e sabendo que está errado, amados, não te garante a salvação. E ele diz assim: foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Cristo está vivo, amados. Está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. O tempo todo. Sabe por quê? Porque Deus não quer que ninguém se perca. Então, se em algum momento na jornada, na caminhada, você se perdeu, há tempo de voltar ao Senhor e ao que Ele deseja. Deixa o Espírito Santo ruminar na sua mente o Evangelho, a Sagrada Escritura. E você vai voltar a ver a glória de Deus em Cristo Jesus. E vai estar selada a sua salvação. Em nome de Jesus. Amém? Deus nos abençoe e fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.